Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Todos Malucos. Já sabem, um episódio com o convidado todas as sextas-feiras às 6 da manhã em áudio, no Spotify, iTunes, Castbox e depois por volta do meio-dia sai no YouTube, se gostarem de ver as frónias das pessoas que passam por aqui, apesar de verem a minha todas as semanas. Tenho também sempre um convidado diferente, embora alguns se repitam em várias temporadas, que é o caso de hoje. Ativem as notificações, partilhem, venham aos comentários. Muitos convidados que passam aqui também são sugestões vossas e muito obrigado por estarem desse lado. Como eu tinha dito, há convidados aqui que se repetem. É o caso de hoje. A Filipa Farinha é psicóloga. Olha, sabes o que é que eu disse? Psicóloga. Ainda ontem estávamos a falar disto. O corretor é Filipa Farinho. O corretor mete-me Filipa Farinha. E eu corrigi. E então agora a minha cabeça foi dizer psicóloga. A Filipa Farinho é psicóloga. Já visitou esta casa na altura para falar da sua própria relação com a saúde mental. E como isso foi importante para o seu próprio trajeto enquanto psicóloga. Hoje vamos centrar-nos noutras questões que me dizem muito e que acho que ainda não foram abordadas aqui da maneira que vão ser hoje. Sobretudo as questões relacionadas com a perturbação obsessivo-compulsiva. O que é que são os pensamentos obsessivos? O que é que são as manias? O que é que diferencia uma mania de um pensamento obsessivo? Será que eu sou obsessivo-compulsivo e não sei? Eu sei que sou, já há muitos anos. Mas vocês? Hoje a conversa é sobre a perturbação obsessivo-compulsiva. Filipa, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Agora sobre um tema com o qual tu trabalhas bastante, porque na realidade é uma perturbação que se fala muito, mas que ainda acaba por ser muito desconhecida. Há pessoas que lidam com perturbações obsessivo-compulsivas durante anos e que só sabem em períodos avançados da sua vida. E é muito curioso que quando eu falo da perturbação obsessivo-compulsiva, há sempre alguém, entre amigos, ou publicamente, há sempre alguém que diz aquele clássico: eu também tenho a mania de arrumar tudo direitinho. Eu também tenho sempre que verificar. Certo. Tenho que verificar se deixei o carro trancado. Mas isto não é necessariamente uma perturbação. Certo, não certo. É? O que é que define a perturbação obsessivo-compulsiva? Olha, antes de tocarmos aqui nesse ponto, agradecer-te por estar aqui Tens que deste agradecer lado. nada. Vamos embora. E também só dar aqui este feedback que é, desde o primeiro episódio que cá Sim. vim, tive dezenas de pedidos de consulta, Olha, de pessoas que Então estás conseguiram... rica às minhas custas. Sim, é isso. É isso. Mas além disso, também dar-te aqui os parabéns, porque às vezes esta coisa de estás a fazer um excelente trabalho a nível de literacia em saúde mental é um facto, e isso é uma evidência, ou seja, haver pessoas que depois da nossa conversa sentem a necessidade de procurar esta ajuda. Eu acho que é incrível, considerando que estamos a falar de saúde mental, e portanto dar-te os parabéns por Não tens que isso. agradecer, acho que faz parte. Por acaso ainda estava a pensar no outro dia. Este podcast é uma coisa que eu já disse aqui várias vezes. Sou eu que o pago. Volta e meia pode haver um ou outro que lá tem um patrocínio ou é gravado num local e é patrocinado. E perguntam, mas porquê é que tu não procuras patrocinador? E eu penso, se aparecer, aparece. Se não aparecer, eu considero de alguma maneira serviço público. Certo. Ou seja, no sentido, as partilhas, olha, tal como a conversa de hoje, que possa trazer mais pessoas, não só ao teu consultório, mas Sem dúvida.
tenham a vontade, pelo menos, de querer saber um bocadinho mais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Indo aqui ao cerne da questão. Sim. Então, a nível de perturbação obsessiva compulsiva, importa aqui fazer um parênteses que é, como todas as perturbações, existem um conjunto de critérios que nós temos que analisar e perceber se efetivamente o paciente os tem. E, para além disso, é muito importante fazer uma entrevista diagnóstica ou clínica, não é? Ou seja, só fazer o checklist do DSM, que é um manual que nós utilizamos, nós, psicólogos, psiquiatras, que tem todas as perturbações mentais, são mais de 400. Não é só ir lá, ler, check, e está feito. Sim. Agora, quando falamos da perturbação obsessiva compulsiva, existem aqui alguns critérios, nomeadamente o paciente tem que ter as opções. E o que é que são opções? Opções são pensamentos, podem ser imagens, impulsos, repetitivos, e são de caráter intrusivo e são desconfortáveis para o paciente. E existe uma tentativa de neutralizar e de aliviar esse desconforto. Okay? Portanto, isso são as opções, a definição científica. Sim. Depois temos as compulsões, e as compulsões podem ou não estar presentes. No entanto, as compulsões são o quê? Elas são um conjunto de comportamentos ou atos mentais e que o principal objetivo destas compulsões é aliviar o desconforto que os tais pensamentos obsessivos ou que as tais obsessões nos trouxeram. Portanto, eu faço uma compulsão para aliviar um desconforto. Sim. Ou seja, estes são aqui um dos primeiros critérios. Quando vêm pessoas e me dizem estas coisas, eu também arrumo tudo direitinho. E já me perguntaram, olha, eu arrumo tudo direito, ou quantas coisas de 3 em 3, será que eu tenho uma perturbação obsessiva compulsiva? E eu pergunto sempre, quanto tempo é que tu dedicas a isso? Certo. E diz-me uma coisa, se eu for lá e desarrumar a tua gaveta toda, ficas tranquilo? Ou vais-me mandar um soco e passar não sei quantas horas a arrumar aquilo outra vez? Porque essa é que acho que é a grande diferença, é o tempo e o desgaste que te causa determinado pensamento. Exatamente. O terceiro critério é precisamente esse, que ele é comum a todas as perturbações, que é o nível de sofrimento, a interferência que tem com o dia-a-dia do paciente, e lá está o tempo que o paciente utiliza e gasta do seu dia para conseguir fazer e ter essa sensação de alívio. Ou então só a nível de opções. Portanto, estes são os três critérios muito importantes que são, lá está, transversais. O nível de sofrimento, a intensidade, a interferência que tem com o dia-a-dia do nosso paciente e o tempo que ele gasta a fazer isso. Então, lá está, eu gosto de ver as coisas arrumadinhas, mas se elas não estiverem exatamente daquela maneira, eu consigo ir dormir à mesma sem ficar a pensar que alguma coisa de errado vai acontecer porque eu não as organizei. Eu posso ir verificar o carro uma outra vez, mas eu não vou verificar constantemente o carro e não fico a ruminar enquanto estou nas compras a pensar se o carro está ou não trancado. São coisas diferentes e o nível de sofrimento obviamente é diferente. Esses comportamentos, quando tu tens esses comportamentos de arrumar tudo de forma organizada, isso até é normativo, no sentido quando não é uma obsessão, é uma maneira de tu te organizares internamente. Não é? Ou seja, eu vou trabalhar, ok, gosto de ter a minha secretária arrumadinha. Certo. Está arrumadinha. Há um quentinho interior. Sem dúvida. Mas isso é normal, é tranquilo. Certo. O problema é quando tu ficas preso naqueles movimentos e arrumas. Como é que eu ia te explicar? Do ponto de vista do utilizador, que sou eu, não há... É uma sensação interna. Não é tipo agora está no sítio direitinho, é quase uma sensação interna que diz agora sim posso descansar. Certo. Só que na realidade essa sensação nunca vem. Ok, há uma expressão que nós utilizamos precisamente para essas questões de repetição, etc., que é o just right e o not just right. Okay. Então, a sensação é precisamente essa, que é como se eu tenho uma sensação e que sinto constantemente aquele not just right, ou seja, ainda falta qualquer coisa para estar just right, e nós andamos a correr atrás deste just right, ou seja, finalmente agora está bem, que raramente aparece, porque
há sempre ali um detalhe que não fica, e é uma sensação, como estavas a dizer, interna. Uma pessoa que está de fora, Sim. para ela aquilo está Sim. ótimo, mas mesmo que racionalmente tu até consigas identificar que as coisas estão arrumadas, essa sensação de desconforto, ela não sai, porque isso depois depende do nível de insight que cada paciente tem, porque há pacientes que têm a POC e que têm um bom nível de insight, pobre ou ausente. Bom significa que, ok, eu tenho consciência de que se eu não fizer certas coisas 3 vezes, que racionalmente eu sei que não vai acontecer nada. Então eu tenho um bom insight da minha perturbação. Sim. Depois temos um insight pobre, que são os pacientes que acreditam verdadeiramente que, pá, se eu Mas não... esses que têm esse bom insight, ou seja, essa consciência, Sim, apesar de terem essa consciência, vão fazer os movimentos à mesma. certo. Daí ser uma perturbação. Pois, A consciência só não chega. exatamente. Exatamente. E depois o insight ausente, e aí podemos estar a falar aqui de pacientes com algum tipo de condições ou psicóticas ou algum tipo de outro tipo de perturbações, que os pacientes não têm qualquer tipo de insight daquilo que se está a passar e da condição que têm. Sim. São casos obviamente mais graves. Mas era muito isso. Para qualquer outra pessoa está tudo ok, mas a sensação de que ainda não está é permanente nos pacientes que têm este tipo de APOC ao nível da simetria, organização. Existe muito esse termo. Ou seja, então, quando é que os comportamentos ou os pensamentos repetitivos ou os rituais deixam de ser só estranhos e passam a ser uma perturbação? Lá está, Quando é esse geram desgaste. sofrimento, exatamente, geram sofrimento, interferem com o dia-a-dia normal. Ou seja, já tive pacientes que chegavam atrasados às aulas ou ao trabalho porque não conseguiam sair de casa porque estavam a fazer certas compulsões. Então, obviamente, isto interfere, não é? Com o meu trabalho, com o profissional que eu sou. Portanto, quando existe um nível de interferência, um nível de sofrimento, então aí, claramente, nós não estamos a falar de alguém que tem a mania das arrumações, estamos a falar de alguém que tem uma perturbação. Obviamente, com uma entrevista clínica aprofundada para tirarmos essas conclusões, mas este é um dos principais indicadores. E para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, quais é que são assim, os sinais iniciais mais subtis que normalmente podem passar despercebidos? Ok, então pode começar, os pacientes muitas vezes têm uma rigidez muito marcada, ou seja, ainda que estejam no início do desenvolvimento da perturbação, há uma rigidez de que as coisas têm que ser de uma determinada maneira. Sim. Para além disso, começam pequenas verificações que no início são inocentes, ou seja, realmente eu esqueço-me de alguma coisa ou faço alguma coisa só porque sim, mas às tantas eu já estou a fazer isso mais do que 1 ou 2 vezes e a partir daí, ok, se calhar já eu posso ir verificar o carro 2 vezes. Mas imagina, uma pessoa que faz isso uma vez por semana. A minha dúvida é, a pessoa consegue não fazer isso? Pois. Porque há momentos onde eu própria me forço, e eu não tenho perturbação obsessiva compulsiva, para não sei se tranquei o carro, eu não vou voltar atrás. Porque é um ciclo meio que sem fim, não é? Eu não vou dar agora... Eu vou explicar, sim. Sim, Continua. diz-me. Não, eu não vou dar precisamente esta atenção toda a isto, porque depois também analiso um bocado as consequências, que é, ok, eu não tranquei o carro, mas qual é a probabilidade de eu ser assaltada? Este raciocínio mais racional que nós em consulta trabalhamos com os pacientes, porque depois existe uma avaliação excessiva do risco por parte dos pacientes com perturbação obsessiva compulsiva. Para eles os riscos são reais, mas são tão imediatos, distorcidos porque sim. são extremados. Sim. Consegues identificar isso? Claro. Exato. Mas eu acho que há aqui a ideia, antes ainda de ir àquilo que eu estava aqui a pensar, há muita ideia que lidar, e isso tem a ver com a romantização também da televisão, que lidar com a perturbação obsessiva-compulsiva é estes clichês do lavar as mãos, Sim. de organizar as coisas, Sim. de ver se a porta está ou não fechada, verificações. Ok. Mas na realidade é muito mais profundo do que isso. Sim. Existem vários tipos de conteúdo associado às perturbações obsessivas compulsivas e depois existem os conteúdos diversos que lá está, nós não conseguimos agrupar todos e existem diversos. Temos a contaminação, aquele que é mais conhecido, não significa que seja o mais prevalente, mas é o mais conhecido. Temos o toque de verificação, a POC de verificação. Isso nunca tive muito. Ok, a checagem, a dúvida. Depois a questão da POC mais supersticiosa, ou seja, se eu não fizer alguma coisa... Se o pensamento mágico. Exatamente, que é aquela coisa de se eu pensar em alguma coisa, então isso tem um impacto direto na realidade,
que na realidade é a distorção do Sim. pensamento mágico. Sim. Depois temos os conteúdos mais agressivos a nível sexual, a nível de blasfémias, etc. Ou seja, são pensamentos muito desconfortáveis e os pacientes relatam muito desconforto. E eu acho que este tipo de perturbação, estes conteúdos, são mais difíceis muidas vezes das pessoas pedirem ajuda, porque eu acho que elas associam isso À a uma... personalidade. Exatamente. Sim, Eu acho que há um ponto importante de as pessoas perceberem, que é o conteúdo da perturbação obsessiva compulsiva pode ser qualquer um. correto. Não interessa se Sim, é contaminação ou não interessa o vosso tipo de pensamento, por mais estranho que vos pareça o certo. comportamento, porque o que importa aqui é o mecanismo e de como funciona. Exatamente. A perturbação obsessiva compulsiva é também conhecida como a doença da dúvida. Certo. Porque há uma coisa que tu disseste agora e que é a base para todos os comportamentos obsessivo-compulsivos, que é essa pergunta mágica que não resolve merda nenhuma, que se chama e se? Tal e O e qual. se é a base que mantém os comportamentos, os ciclos obsessivos e de compulsões, porque é uma pergunta que abre a porta a qualquer coisa, por mais irracional que nos pareça. Porque o e se é uma porta da criatividade que eu posso usar para a comédia, e é isso que me faz fazer comédia. Certo. O e se, olha, e se este gajo dissesse isto em vez Sim, daquilo? Mas, do ponto de vista mau, é tão simples quanto isso. Não acaba, é um ciclo que não acaba. E porquê é que não acaba? Eu vou dar um exemplo. Deixa-me pensar se isto já aconteceu comigo. É possível que já tenha acontecido verificações de gás. Ok, sim. Ver se o gás está fechado ou não. Eu vou, e se deixei o gás aberto, caraças, vou lá, vejo o botão, está fechado, vejo, fecho, mexo, Para ter a fecho. certeza, não Para é? ter a certeza. Sim, Vou-me embora. A seguir vem um pensamento tão simples quanto isto. E se agora, por teres mexido, é que deixaste o gás aberto e não reparaste? exatamente. E lá vou eu outra vez verificar, não sei o quê. Mas pode surgir daqui, pode surgir outro qualquer, como e se por estares a mexer tanto no botão, partiste alguma coisa lá dentro, Certo, e agora o gás é que fica aberto. Mais, e a isto junta-se outro, que é, por causa de teres ido lá, vais ser castigado por teres estado a fazer isto. Portanto, é um ciclo sem fim. Certo. A Isto intolerância à incerteza dúvida. e a perturbação obsessiva compulsiva, ela alimenta-se disto, que é, eu não consigo tolerar a dúvida e a incerteza. Então o que é que eu faço? Eu procuro, de todas as maneiras e mais algumas, encontrar certezas, verificar, olhar, ver, fazer, dá-nos a falsa sensação de segurança. Por isso mesmo, no imediato, eu até fico com um alívio, e é por eu sentir aquele alívio que volto, Sim. mas assim que eu me vou embora, daí ser uma falsa sensação de segurança, eu volto a ter pensamentos desse género. Ok, mas isso foi agora e eu não dei por isso. E além disso, depois aquelas falsas memórias. Ou seja, tenho pacientes que estão a conduzir. Pai, se eu atropelei alguém e não dei conta. Clássico, eu Ok, já voltei muitas vezes para trás. certo. É o que acontece com os meus pacientes. E digo-te, e vou contar-vos como é que isto é tão falso e tão perigoso, no sentido em que não tem resposta. Há uma vez, porque depois nós funcionamos como uma espécie de toxicodependentes. Certo. É muito aquela imagem de só mais uma vez, só desta vez. É a última vez que eu vou ver se está tudo bem. Sim. E nunca é a última vez. Não. Há um dia que eu vou no carro e vou distraído a conduzir. Ok. Distraído normal a conduzir. Sim. E de repente eu não dei por mim uma coisa super natural, que é, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu vim a chegar como é que eu cheguei quase a casa e não me lembro sequer do caminho que fiz? Ok. Porque é aquela coisa automática. Piloto automático, não é? Sim. E de repente veio o pensamento. E se tu causaste um acidente e não reparaste por vir distraído? Certo. E eu pensei, e eu disse assim para mim, por castigo vais voltar atrás, porque isto não é castigo. Certo. Isto sou eu a inventar síntoma. uma desculpa Sem dúvida. para poder voltar atrás. Exatamente. Por castigo agora vais voltar atrás e vais ver se provocaste alguma coisa. E eu voltei atrás, estava na autoestrada, portanto fiz mais meia hora para trás. Certo. E disse para mim mesmo, vais só até este sítio. Que era o último sítio que na minha cabeça eu me tinha lembrado, ok. ou melhor, me tinha lembrado de ter feito Estar caminho. lá. Uhum. E voltei para trás, não estava tudo bem. Volto para a estrada, no meu sentido normal, e de repente a minha cabeça diz-me assim, e se
exatamente o sítio onde tu não foste procurar, que foi aquele pedaço do caminho que tu não verificaste, Certo. é que Foi foi aí que tu provocaste um acidente. Certo. Já não voltei para trás outra vez. Certo. Porque eu disse, ok, eu sei o que é que isto é e já sabia da primeira vez, não vou dar aqui mais a bébias porque eu não vou sair daqui. Ok. Mas como isto, pode ser qualquer coisa. Sem dúvida. E é preciso muita coragem para conseguir fazer isso, lá está. Não ir atrás, porque eu acho que nós entramos automaticamente neste ciclo. A questão é, o pensamento intrusivo, ele não está no nosso controle, ele é automático. Daí ser importante isto que estávamos a dizer, que é o conteúdo dos pensamentos, a partir do momento em que eles são automáticos, nós não temos controle, portanto, em momento algum, nós podemos ser responsabilizados pelos pensamentos que temos. Eles são intrusivos. A questão é, o comportamento, ele está no meu controle. Então é aí que nós temos que intervir. Porquê? Porque o comportamento vai ser aquilo que nos vai dar um alívio imediato e o nosso cérebro pensa assim, ok, eu estou desconfortável. Da última vez como é que eu senti alívio? Foi quando eu fui verificar. Então o que é que nós vamos fazer? Verificar. E há outra coisa que se associa aqui, que eu acho que quando tu tens esse tipo de comportamento, de verificações, é como se estivesse a dar uma ordem ao teu cérebro para que todas as situações que forem semelhantes a essas, ele vai-te lembrar, olha, tu da outra vez por causa da sensação de alívio. Então vai lá, outra vez. É essa sensação de alívio. Ou seja, verificámos e correu tudo bem. Então o que é que temos que fazer desta vez para correr tudo bem? Vamos fazer o mesmo. Só que não corre na realidade. É uma falsa sensação de segurança. Porque eu nunca tenho 100% de certeza de nada. A não ser... Essa é a merda da vida. Como dizias no teu espetáculo, não é? Nós temos uma certeza que um dia já não vamos estar cá. De resto, eu não tenho a certeza absoluta de nada. Sim. E os pacientes com perturbação obsessiva compulsiva continuam recorrentemente à procura dessa certeza que não vão encontrar. Portanto, a natureza dos pensamentos não é o mais importante. O mais importante é mesmo o comportamento. Sem dúvida. Agora, isso que tu disseste acaba por ser interessante, porque embora eu tenha tido muitos comportamentos ou muitos pensamentos associados à contaminação, e sobretudo na minha adolescência, lavava muitas mãos, tipo ao ponto da pele que me cair, até sentia, sabes, as mãos, parecia que sentia as terminações nervosas da pele tão... Da sensibilidade. Da sensibilidade. Tinha isso, verificar os talheres, evitar de comer em determinados sítios, etc. Algumas coisas eu ainda tenho, alguns comportamentos. Mas eu sou mais aquilo que os americanos, pelo menos, eu não sei se isso tem um nome técnico, que chamam o puro obsessivo. Sou mental. São ruminações mentais. São ruminações mentais que eu acho que são mais difíceis de tratar. Porque não há De procura de evidências? Sim, procura de evidências, ou por exemplo, aquelas clássicos. Porque essas são mais, apesar de serem mentais, tu tens uma verificação do trânsito provocar de ter atropelado alguém. Sim. Mas pensamentos, por exemplo, que eu há uns tempos estava a pensar, estava no psicólogo e eu estava-lhe a dizer, eu tenho que ter consciência de uma vez por todas que eu tenho uma perturbação obsessivo-compulsiva. E que os pensamentos que eu tenho, e eu lembrei-me disto porque tu estás a dizer que são automáticos, não definem a minha personalidade. Certo. E há muitas vezes que os pensamentos são quase micropensamentos e que eu quase que assumo que faz parte da minha personalidade. Opa, aqueles clássicos, as pessoas riem-se, eu também me ri na altura, mas tipo, estar com um gajo à frente e de repente tenho vontade de o beijar, certo. Ou uma mulher, certo. Ou dar uma chapada no cu de uma gaja. Certo. Ou tipo, coisas tipo, fazia e acontecia com esta gaja, ou com este gajo, ou o que quer que seja. Certo. E eu tenho que... E isto houve alturas da minha vida que eu pensava, claro que eu tive, e isso eu falava no outro espetáculo também, que eu só descobri quando comecei a trabalhar a perturbação obsessivo-compulsiva e quando partilhei isto, já tive pessoas a virem falar comigo a dizer, olha, eu também já passei por isso, certo. Que é o tu achares que és homossexual. Sim, é um tipo de conteúdo, já lá vamos, sim. Que é, tipo, e de repente, e se eu sou homossexual não sei, e certo. Tu começas a reviver na tua cabeça a tua história toda. Sim. E em que momentos é que poderás ter tido comportamentos homossexuais ou não,
pá, dei por mim a ver pornografia gay, que é horrível. Para ver como é que te sentias, Como é que não me é? sentia? Para confirmar ou não Sim, esta hipótese. E depois Exatamente. parecia que sentia coisas, pá, é Exatamente. horrível. Certo, sim. É muito complicado. Sem dúvida, eu acho que lá está, por isso é que ainda que todas causem um grande nível de sofrimento, eu acho que existe ainda assim uma maior aceitação e é mais fácil falarmos sobre esses temas da contaminação, da verificação, da organização. Sim. Quando falamos nesse tipo de conteúdos mais agressivos, etc., ou seja, relatos de mães que têm um pensamento intrusivo de sufocar o filho, Sim, ou também já de tive, atirar o filho pela janela, Sim, ou de matar o marido, ou seja, esses pensamentos, o que é interessante nós analisarmos aqui, que é, todas as pessoas têm esse tipo de pensamentos. Todas Sim. as pessoas, com ou sem perturbação. Ou seja, eu estou na rua e penso Só assim, que se é eu a agora importância que lhes dás. Sim, e se eu agora desse uma guinada no carro, ou se eu agora pegasse uma rasteira a este velhote, eu tenho este tipo de pensamentos e isso não significa nada sobre mim. Sim. A questão é que quando os pacientes com perturbação obsessiva compulsiva têm esse tipo de pensamentos, automaticamente eles aderem ao pensamento e questionam, só que, mas porquê é que eu estou a pensar isto? Será que isto significa alguma coisa? E entram neste loop. E o que acontece com as ruminações mentais ou as compulsões mentais, eu acho que o maior desafio, se calhar, e diz-me tudo o teu relato, pode ser identificar que estás a começar esse ciclo. Sim. Porque a partir do momento em que nós identificamos, eu acho que fica fácil gerir. Não fica fácil porque eles são constantes. Eu percebo, sim. Nós conseguimos introduzir algumas técnicas que facilitem um pouquinho esse processo. Eu vou-te dizer, por exemplo, em relação a isto de ser homossexual, eu acordava a pensar nisto. Correto, certo. E é quase... E é um pensar, tipo, o engraçado, que não tem graça nenhuma, é que... Ou quando achas que tens uma doença, por certo. exemplo... Sintomas somáticos. Sim, tu que nós começas a ficamos sentir... hipervigilantes. A partir do momento que tu pensas, tu não... ao mesmo tempo, tu te queres esclarecer uma dúvida, é como se já fosse uma certeza. Certo, há uma fusão. A partir do momento em que eu tenho uma dúvida, isto significa que é real. Exato. Certo. A dúvida passa a ser real. Ou seja, tu estás a tentar esclarecer uma dúvida, ou melhor, tu estás a tentar negar algo que tu passaste a acreditar. Certo. De alguma maneira. Não sei se estou a fazer entender. Sim, é Faz isso sentido. mesmo. Faz sentido. E tu deves ter muitos relatos desses no teu consultório, não é? Sim, exatamente. Ou seja, eu acho que é muito isso. E existe aqui algo comum que agora que estamos aqui a falar, eu acho que faz sentido. Eu sinto que existe uma crença. Existem, agora não só relativamente à perturbação obsessiva compulsiva, mas existem 3 tipos de crenças centrais do ser humano, todos temos. Crenças de desamor, desamparo e desvalor. As crenças de desvalor são crenças onde eu me considero má pessoa. Eu acho que sou má pessoa. E eu sinto muito que a perturbação obsessiva compulsiva, ela adere muito a esta ideia de má pessoa. Sim. Que é, se eu provoquei um acidente e não me apercebi e matei alguém. Causar dano, sim. E se eu não desliguei o fogão e agora vai haver um incêndio e os meus colegas de casa morrem. Ou seja, é quase como se eles vivessem interligados. Então é quase como se nós estivéssemos constantemente à procura de evidência de que somos más pessoas. Eu sinto que existe um pouco esta... E ao mesmo tempo estás sempre à procura de evidência de que não és má pessoa. Exatamente, certo. Mas o que é que acontece? Por ser uma distorção, o nosso cérebro vai ter uma maior tendência para confirmar aquilo em que eu acredito e vais fazer uma abstração de situações que tu não... que vão contra a tua crença. E é isto que nós em terapia fazemos com os pacientes. Eu consigo identificar. Se eu perguntar a um paciente, olha, quais são as evidências que tens de que és má pessoa? O paciente vai-me dar 300 mil. Quando eu lhe peço evidências contrárias, é difícil para ele chegar lá, sendo que essas 300 mil estão completamente enviesadas. Em 2 minutos nós destruímos aquilo. Sim. Porquê? Precisamente, ou seja, quando nós temos uma ideia sobre nós de que somos alguma coisa, o nosso cérebro está predisposto para encontrar essas evidências porque o ser humano procura segurança. Então não me dá jeito eu encontrar informação que não vai ao encontro daquilo em que eu acredito. Sim. Por isso, eu acho que na perturbação obsessiva compulsiva é muito isso. Existe esta ideia de má pessoa e sempre que eu tenho um pensamento intrusivo sobre alguma coisa, confirma. Sempre que eu tenho aquela coisa sim, de... vês, lá sim, estou. estás a ver como é que eu estou a pensar uma coisa destas. Isso é uma coisa completamente inaceitável. E há outra coisa que é muito presente na perturbação obsessiva compulsiva, mais neste registro de má pessoa ou de sou heterossexual ou não. É muito curioso porque eu li uma vez num livro onde apresentava vários casos. Sim. Em que casos de lésbicas que a questão delas era e se sou heterossexual. Certo. É muito curioso. Sim, são dúvidas sobre a orientação sexual, independentemente... E acontece também de relacionamento. Se eu gosto ou não do meu parceiro, isso eu muito já frequente. passei por isso. E isso é muito doloroso. É,
Porque parece que temos a outra pessoa ali e lá vem a culpa de uma pessoa. Não sentiste vem isso? a culpa de uma pessoa. Eu ainda sinto de vez em quando isso. Ok, certo. O que eu tenho que fazer, muitas vezes, é simplesmente, caguei, pronto, vou ficar aqui na mesma, eu não me vou divorciar por causa disto. Ok. Meio que aceitar... Quase que brinco. Ok, boa. Sim. Quase que brinco. Tipo, pronto, olha, tenho esta, vou ficar com esta. Certo. Porque o amor é uma opção, na realidade. Ok. A cena já não me quem é que falou disto, não foi um terapeuta dessa área, mas tipo, tu apaixonas-te pela pessoa e tu cresces com ela, e tu escolhes amar aquela pessoa. Certo. Na realidade, é o que tu fazes na tua vida. Tu escolhes amar uma pessoa. Uhum. E então teres esta coisa, eu escolhi. Isso não gostas, mas eu escolhi. Ok. E isto Sim. acaba por quase estás a criar ao cérebro uma ideia de tipo, espera aí, eu não estou à espera, e agora o que é que eu faço? Exatamente. Porque ele está habituado a que tu entres nesse porque loop. O que acontece é nós começamos a racionalizar as emoções. Certo. E então é normal que eu não sinta o amor pelo meu parceiro. Uhum. Ou no caso de... Porque eu estou aqui a pensar, estou a olhar, imagina que és a minha mulher, eu estou a olhar e estou a pensar, será que gosto ou não gosto? Certo. E agora parece que gosto, certo. Mas agora parece que não gosto. Certo. E tu começas a pensar, e da outra vez será que eu já gostava? Uhum. E a mesma coisa, tipo, se fores achar que és gay, está aqui uma mulher, esta mulher excita-me ou não me excita? E eu não me estou a sentir excitado. Porque tu estás a racionalizar tudo aquilo que pensas. Tudo aquilo que pensas. E isto... também quando estás a fazer as verificações, lá está que eu faço, que são verificações mentais, que é reviver episódios passados. Para ter a certeza ou não. Ou não, mas não há merda nenhuma que vá resolver isso, porque eu estou a racionalizar uma coisa que é só uma coisa. Que é só um pensamento. E que eu não sei. Exatamente. E que eu muitas vezes já dei por mim a pensar até que ponto é que a imagem que eu tenho da situação que eu vivi está distorcida? Está distorcida. Imagina, houve aquela situação que eu acho que não amei a minha mulher, ou houve aquela situação que eu acho que eu achei um gajo giro, mas eu estou a pensar nessa situação com o meu pensamento obsessivo de agora. Certo. Portanto, provavelmente eu nem tive essa imagem naquele momento. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, as falsas memórias, quase que. Eu tenho pacientes que têm, lá está, perturbação obsessiva ao nível da contaminação. Eu tive tudo. Do género, eu estou aqui... Nós estamos aqui a falar os dois. E se, enquanto eu estou a falar com os meus pacientes em consulta, Filipe, e se enquanto nós estamos aqui na consulta, eu toquei no rabo e não me apercebi e me contaminei? Ou seja... como obviamente... E isso é real. O paciente tem essa dúvida é real. Sim, a dúvida é real. Mas lá está... É que não é dúvida. Certo, sim. É dúvida, mas a partir do momento em que ele lhe dá espaço, ela é real. Toma conta. Eu toquei. Certo, sim. É isso que nós temos que desconstruir muito em consulta, porque é isso, os pacientes alegam certas coisas, inclusive durante as consultas, quando claramente não aconteceu nada, porque eu era observadora, mas os pacientes vêm, o primeiro pensamento é sempre e se? Lá está, como estavas a dizer, não é Filipe, eu toquei, é tipo, e se eu toquei e entretanto me contaminei, tenho fezes na minha mão e agora estou a pôr a mão na secretária e agora isto está... Ou seja, estas falsas memórias e depois nós temos que ir racionalizar e perceber, ok, mas olha, o que é que justifica que tu faças um comportamento? Um comportamento, ele está no teu controle ou não? Nós podemos controlar o nosso comportamento ou não? Depois, ok, o que é que podia ser um espasmo? Porque depois vem esta ideia, assim, mas eu posso ter um espasmo e de alguma forma haver aqui um reajuste motor e eu ter tocado. Então nós vamos meio que microanalisar e responder a isto tudo para que de uma próxima vez o paciente já tenha um repertório para conseguir responder quando estas dúvidas vêm. E ainda no sentido dos conteúdos, eu acho muito isto, e o mais engraçado é o seguinte, quando nós temos pensamentos intrusivos e eles nos deixam desconfortáveis, é interessante perceber, se eles são intrusivos, eles deixam-nos desconfortáveis. No entanto, é isto que é. As pessoas têm pensamentos intrusivos ao nível de conteúdos mais agressivos, religiosos, blasfémias, etc. Elas ficam muito desconfortáveis com aquilo. Sim. Racionalmente, uma pessoa que tem esse tipo de comportamentos não é uma pessoa que fica desconfortável quando pensa nisso. Ou seja, as pessoas que têm menor probabilidade... As pessoas que têm menor probabilidade de fazer esse comportamento, porque ficam muito desconfortáveis ao ponto de evitarem estar a sós com o filho, evitarem estar perto de facas, evitarem coisas, lá está,
tem uma interferência no dia-a-dia, porque eu às tantas tenho um pensamento, e se eu agora esfaquear o meu filho, então eu vou deixar de estar sozinho com o meu filho na cozinha porque há facas. Exato. Isto interfere no dia, isto é real. Sim, e começas a evitar e Estar sozinho com o teu... esse evitamento vai aumentando só. Exatamente, e vai interferir no teu dia-a-dia. Então o que é engraçado é este paradoxo, que é as pessoas que mais desconforto sentem são aquelas que acham que são mais prováveis de fazer e portanto começam a evitar contextos que as levem a fazer. A perturbação obsessiva compulsiva não ataca as nossas dúvidas, ataca as nossas certezas. É um grande paradoxo. Ao mesmo tempo é uma coisa, não sei se acontece com os teus pacientes ou não, é utentes ou pacientes, nunca sei. Eu digo pacientes. As pessoas que lá vão. Certo. Os teus amiguinhos. Adoro-os. Mas eu acho que pode acontecer, pelo menos acontece comigo, que é, ao mesmo tempo, isto depois dá uma grande volta, que é, há pensamentos obsessivos que já não me deixam desconfortável. Certo. Não me deixam confortável, mas quase que me deixam dormente só. Certo. O que traz-me outro pensamento obsessivo, que é, se eu já não me preocupo com isto, quer dizer que isto é real. Ok. Percebo. Ou então quer dizer que a terapia ou a medicação ou quer que seja está a fazer efeito. Também pode ser, mas ao mesmo tempo deixa-me preocupado. Certo. Até eu sim. Mas acontece isto ou não? Isto é eu a ter aqui a tentar... Não. Isto sou eu a fazer verificações, Claro. estás a ver? Mas claro que sim, é um clássico. Com a perturbação da ansiedade generalizada, que nós falámos aqui no primeiro episódio que eu Tipo, vi. se isto já não me preocupa, quer dizer que agora é real. É exatamente não, o mesmo. e o que nós temos que dizer é, pá, se não te preocupa, aproveita. É porque está a resultar. Aquilo que Sim, nós estamos a fazer está a não, resultar. Sim, deixa estar. Vamos sempre encontrar alguma ponta solta. E daí o critério de perturbação. Ou seja, uma pessoa que se preocupa com alguma coisa, mas que a vida segue e depois esquece. Isso é a melhor coisa que os pacientes, não sei se isso acontece, que é os pacientes às tantas trazem para consulta. Olha, Filipe, aconteceu isto, eu fiquei muito desconfortável. Mas depois, olha, o dia seguinte eu já não voltei a pensar nisso. Fico do género, pronto, Sim. chegámos onde queríamos. E depois é tentar tornar isso um hábito. Exatamente. E deixar de, ok, mas se isto já não me incomoda, então o que é que isto significa sobre mim? Nada. A partir do momento em que nós temos pensamentos automáticos, em momento algum eu posso ser responsabilizada por eles. Porque se nós fôssemos analisar os pensamentos automáticos de todos os seres humanos, sim, nós estávamos todos presos. sim, Esta é a verdade. Sim. A questão é, eles são automáticos, não estão no meu controle. E eu acho que um aspecto importante é isso, quando nós temos esses pensamentos automáticos, tentar não nos relacionarmos com eles. Certo. E tentar não racionalizar. Eu acho que isto para mim é eu que sou mais obsessivo na minha cabeça, tentar não racionalizar as emoções. Certo. Porque é aquilo que eu estava a dizer. Se eu olhar para um homem e disser, este homem é bonito, o que é que isto? Será que estou a sentir? Aqui já estou a tentar racionalizar uma coisa, pá, o gajo é bonito. É Pronto. só o que é. É o exatamente. Que é. Ou tipo, estar com a minha mulher, o que é que eu estou a sentir agora? Se eu estou a dizer isto, eu já não vou estar a sentir. Pá, certo. Portanto, ok, eu estou a tentar racionalizar algo. Aproveita só o momento de estar aqui com ela. Certo. Pronto. E isto serve para este tipo de comportamentos, como, sobretudo para pensamentos de blasfémia, que eu também tive muita vez. Sim. Que é tipo, ou de querer bater em alguém. Sim, os agressivos. Depois parece que estou aqui, parece que estou a querer bater na pessoa. E tu próprio começas-te a retrair. Não estejas a racionalizar a coisa. Sim, isso é um pensamento. E coisas com entes queridos torna isso muito desconfortável. Quais são assim, tu tens alguma história que possas partilhar ou casos que conheças que sejam assim mais fora para as pessoas perceberem que pode ser qualquer contexto. Ok, e sim. Que não necessário, embora haja um padrão, pode haver um padrão ao maior que é número mais conhecido, não é? As contaminações, etc. Mas curiosamente esta questão da homossexualidade e de relacionamento é muito mais comum do que eu pensava. Já me chegou em consulta os dois. Pronto. Portanto, é mesmo uma questão muito comum. Mas há assim histórias que tu possas partilhar que sejam mesmo fora do comum? Sim, olha, posso além da contaminação, exato, tenho e acompanhei alguns pacientes que, por exemplo, a minha paciente tinha um pensamento obsessivo associado aos dentes. Ou seja, a qualquer momento os meus dentes podem se partir. Sim. Curiosamente já ouvi. Ok. E o que é que acontece? Esta paciente estava constantemente hipervigilante, que os pacientes com perturbação obsessiva compulsiva na maioria dos casos estão, e ela estava constantemente com receio que isto acontecesse, ao ponto de deixar de comer coisas duras,
porque pode partir os dentes, deixar de comer pastilhas elásticas, estar muito tempo ao espelho e tirar fotografias para A ver os comparar, dentes, sim. inclusive é colocar espelhos dentro dos pequeninos dentro da boca, onde obviamente se ia cortando, porque é inevitável, Ok. e objetos assim cortantes em certos sítios para ter a certeza, para tocar, para ver se está igual ao que estava, ou seja, podendo desenvolver aqui efetivamente problemas, e ela demorava tempo a sair de casa, porque estava a fazer esta verificação, passar a fita nos dentes era uma coisa que demorava tempo e que gerava muita ansiedade antes de ter que fazer e depois, porque não tinha a certeza se tinha passado bem a fita e podia não ter passado bem a fita. Isto impactava e condicionou a vida da paciente. A nível da contaminação, procuramos uma paciente cujo o ritual pós-casa de banho demorava 5 horas. 5 horas. Obviamente esta paciente tem a vida completamente... Está Mas uma 5 interferência horas, brutal. tipo o quê? No ritual pós-casa de banho, a limpeza, o trocar a roupa depois de utilizar, o puxar o autocolismo, lavar as mãos, 5 horas sempre que ela ia à casa de banho. Então ela tentava ter um horário para conseguir prever como é que ia ser o resto da vida o dela. sofrimento antes de perceber eu tenho que ir à casa de banho. É imensurável. Porque isto condiciona tudo, não é? Nós não temos vida. Se nós passamos... Eu também já ouvi um relato muito parecido com esse e que já o trouxe aqui, que era, para vocês perceberem, se não podem ir ao episódio também sobre a perturbação obsessiva compulsiva, que foi na Fundação Champalimau, de um caso de ele está bem, mas de uma pessoa que era, cada vez que ia à casa de banho, achava sempre que nunca tinha feito tudo, por exemplo, ia fazer xixi e achava que não tinha terminado e ficava sempre com a sensação interna de parece que ainda não terminei. Certo. Porque depois é isso, nós somatizamos muitas coisas. Eu lembro-me que tive, eu não estou a exagerar, uns 6 ou 7 meses com uma pancada que eu tinha um sinal que achava isso é cancerígeno e não sei mais o quê, e era um sinal normalíssimo, mas eu não ia ao médico, certo. e então eu tinha dores na perna. Sim. E dores, eu tinha dores todo dia. Ou uma vez houve um tipo num trabalho que se me lembrou de dizer, porque lá está, as pessoas falam normalmente, não conhecem, e ele disse que tinha tido um cancro no estômago e que tinha descoberto, tipo, tomou uma aspirina e tinha rebentado qualquer coisa. Pá, e eu andei, eu digo sempre 6, 7 meses, porque provavelmente deve ter sido mais. Mas eu doía-me o estômago. Certo? Sim. Eu tinha, porque ficas tão hipervigilante. Tão hipervigilante, sim, que todas as sensações corporais são sobrevalorizadas. Eu já e como é que eu hei de explicar? Eu consigo associar isto a um outro caso que foi, havia uma altura, e eu agora vou dizer isto e espero não ficar a pensar nisto, que era, eu tinha uma sensação que estava sempre a pensar numa parte do meu corpo. Não sei se já apareceu casos destes. Conteúdos somáticos, sim. Só pensar e porquê? Não sei. Estava só a pensar naquela parte do corpo e eu não conseguia, depois a ansiedade vem de, eu não consigo deixar de pensar nisto. E quanto mais eu digo isto para mim, mais eu penso. Mais pensamos, sim. Eu vi num desses livros que eu li, havia um caso de um homem que teve 3 anos com a imagem de um cartaz que viu na rua. Um cartaz de uma publicidade e essa imagem nunca mais lhe desapareceu. Certo. E teve para aí 3, 4 anos com isto na cabeça. Certo, sim. Sobre essa questão das partes do corpo, dentro das perturbações obsessivas compulsivas, na parte do DSM há uma categoria que é perturbações obsessivas compulsivas. E depois dentro dessa categoria temos então a POC, com a descrição que nós falámos há pouco, e depois ainda temos a dismorfia corporal, que não é uma perturbação obsessiva compulsiva, mas pelo grau de similaridade, ela está lá. Que é precisamente isto, é quando eu tenho um foco, neste caso um hiperfoco, numa parte do meu corpo, por considerar que ela é defeituosa ou estranha, que é muito pouco perceptível por outras pessoas ou nada perceptível, e eu fico com estes pensamentos obsessivos associadas a essa parte do corpo, e depois lá está, estou constantemente a ver-me ao espelho, a fazer comparações com outras pessoas, e isso é a dismorfia corporal, que está dentro das perturbações obsessivas compulsivas, não é uma POC, mas pela similaridade é isso que acontece, é a opção com uma parte específica do corpo, não necessariamente aumento de peso ou diminuição, aí já estamos a falar de perturbações de comportamento alimentar, mas sim ao nível de um defeito. E as pessoas podem ter, acho que é importante também que entendam que podem ter, a POC pode mudar de tema. Os conteúdos, sim. Conteúdos. Sim. Eu já viste a minha checklist, é quase toda. Certo. Sim.
pode mudar e o que acontece é, geralmente, se eu estou com uma determinada obsessão, essa tem exclusividade. Não consigo ter várias ao mesmo tempo. Certo. Se forem muito intensas. Uhum. Se for coisas mais pequenas, é possível que eu vá saltando entre temas. Mas pode mudar. Pode ser contaminação, pode ser relações, pode ser verificação, pode ser... Sim. Porque aquilo que elas têm em comum é transversal. Pois. Aquela questão de uma avaliação excessiva do risco, uma avaliação excessiva da responsabilidade. Lá está, eu coloco-me no centro e eu acho que eu sou um causador de dano ou de prejuízo. Depois a questão da hipervigilância. Todas têm esta hipervigilância, que eu estou constantemente atenta a tudo e à procura de todos os sinais que possam provar ou não provar alguma coisa. E, portanto, todas estas características, elas são transversais e, portanto, o que acontece é o paciente pode ir alterando de conteúdo, mas aquilo que mantém, além de serem as compulsões, são estas características que nós fazemos uma avaliação muito exacerbada de risco, de responsabilidade, e inevitavelmente isso vai mantendo o problema. Por isso, sim, é frequente haver essas trocas de conteúdos. E, por norma, a perturbação obsessiva compulsiva nos homens rapazes começa mais cedo, nas mulheres é mais tardia. E nos homens está mais relacionado com simetria, organização e pensamentos de caráter desconfortável, como temos vindo a falar, agressividade, sexualidade, etc. E nas mulheres mais ao nível da contaminação. Curioso. Sim, e surge mais tarde. E há um pormenor que é, se calhar muitas das pessoas que estão a ver ou a ouvir não estão a verificar em si comportamentos obsessivos, mas se calhar estão a identificar em parceiros ou familiares. Eu estava a pensar nessa pessoa que passava 5 horas, ela vivia sozinha, Não, vivia com os pais ainda. Imagino... E a nível de isolamento social, não é? Porque como é que tu mantens qualquer relação, não íntima necessariamente, sim. Mas como é que tu mantens uma relação social positiva se demoramos esse tempo sempre que vamos à casa de banho, não é? Eu acho que os familiares têm um impacto, por um lado, podem ser uma fonte muito grande de suporte e podem ter um papel ativo. Por outro lado, sem se aperceberem, eu quero deixar mesmo esta nota muito clara, podem estar a manter, de certa maneira, algum problema que os pacientes têm. Isso é o mais normal acontecer. Sim, porque as pessoas acham que estão a fazer o melhor. A Catarina passou por isso, como é óbvio. Certo. Que é, e eu chego mais vezes mails de mães, sobretudo de mães, que têm filhos adolescentes e que são completamente manipuladas pelos filhos. Certo. Porque elas querem eliminar o sofrimento dos filhos e fazem o que tiverem que fazer. Se elas tiverem que pegar em certa coisa pelo filho, se elas tiverem que verificar. Eu lembro que eram, por exemplo, casos que já li casos de pessoas que, por exemplo, têm medos de contaminação e então obrigam ou o companheiro ou a companheira a estar presente, mas tipo, só compras este tipo de produto, este tipo de roupa, este tipo de toalha. Há uma reorganização da casa completamente. Exatamente. Tudo gira à volta quando eu estou daquilo. neste espaço, não pode estar neste espaço. Sim. E as pessoas vão dizendo sim a estes comportamentos todos. Porque acham que estão a aliviar o sofrimento da Mas outra na pessoa. realidade não estão. O que se tem que fazer é bem mais difícil. Exatamente, é precisamente o contrário, ou seja, o objetivo é expor os pacientes a tolerarem o desconforto. Para quê? Para que eles consigam perceber que, à medida que o tempo passa, esse desconforto vai reduzindo. A prova é um bocadinho aquilo que fazemos com as fobias. Se eu disser a frase, vou matar a minha mãe com uma katana, isto, a primeira vez que nós ouvimos isto é um bocado desconfortável, mas se eu disser esta frase 20 vezes, ao fim da 10ª vez, o impacto, ou seja, o desconforto que ela causou no início não é o mesmo nível de desconforto que ela causa no fim. Sim. Ou seja, é a habituação e mostrar ao nosso cérebro que nós podemos tolerar não ter a certeza se o carro está trancado, não ter a certeza se os nossos dentes se vão partir ou não ter a certeza se estamos efetivamente bem limpos. O objetivo não é ter a certeza. Exatamente. É tolerarmos o desconforto de não ter a certeza, porque ninguém tem a certeza absoluta de nada. Ou seja, existe esta coisa de as pessoas têm... quando... Havia uma coisa que não sei se usas, que é que eu acho que em determinados momentos funciona, que é tu próprio brincares com os pensamentos. Sim.
Isso tira-lhes peso, tipo, será que este gajo é giro, será que sou homossexual? Sou bué da gay, mas agora não me apetece, Sim. não me apetece estar aos linguados com este gajo. Certo. Ou com a mulher, ou o marido, ou o que quer que seja. Será que amo? Utilizar o humor. Não sei se amo ou não, mas agora estou bem aqui em casa e dá-me jeito para pagar as contas. Certo. Utilizar o humor é uma estratégia, sim, sem dúvida. Sim, porque o objetivo não é ter a certeza. Nunca vamos lá chegar. Sim, é isso, é tolerar a dúvida e deixar estar lá os pensamentos, porque esses pensamentos surgem para todos. Sim, porque as pessoas têm a ideia de eu tenho que identificar. Os pensamentos têm um significado. Eu acho que isto é aquilo que mais prejudica os pacientes que têm esta questão, que é há um significado. Se eu tenho um pensamento, ele tem que significar alguma coisa. E a outra coisa que é, e tem que ser resolvido já. Claro, porque eu não posso tolerar o desconforto de haver uma coisa que tem um significado e eu não sei qual é. Sim. A questão é, um pensamento é literalmente um pensamento. Não diz absolutamente nada sobre mim e se eu agir de acordo com ele, a minha vida vai girar à volta dele. Se eu permitir que ele esteja ali e lá está, desconstruí-lo, distrair-me, existem várias estratégias que nós podemos utilizar e tive uma paciente que tinha pouco de relacionamentos e lá está, ela procurava evidências em todo o lado se gostava ou não do companheiro. Todo o lado. A roupa que ela vestia para ir a um sítio porque eventualmente podia encontrar outra pessoa e será que ela vestiu aquilo porque ia estar com outra pessoa? Ou seja, tudo isto era muito escrutinado e muitas vezes é só tipo, ok, olha, ela podia trocar de roupa se cedesse assim, versus pá, o que for. Sim, e isso do relacionamento é muito curioso. O meu psicólogo dizia uma vez que e tem a ver com aquilo que tu começaste logo por dizer no início, é a idealização do certo. E da sensação certa e do perfeito. Sim. O relacionamento perfeito. Eu tenho que estar sempre apaixonado por esta pessoa. Sim. Eu tenho que estar sempre a sentir coisas por esta pessoa. Certo. Ou eu tenho que ou seja, isto serve para qualquer coisa, porque é a sensação de certeza e de estar just right, de estar confortável. Final, sim, que nunca chegamos lá. Não chegas. Mas porque... o que é que eu acho que é um desafio, não sei se sentiste isso, que é, eu acho que às vezes os pacientes que têm a perturbação obsessiva compulsiva, eles não sabem o que é normal ou esperado. Ou seja, por exemplo, um paciente que tem toque de contaminação e o ritual que ele utiliza para se limpar depois de defecar é um ritual muito extenso. Sim. E depois é como se o paciente ficasse do género, ok, mas eu não sei como é que as pessoas fazem isto. Ou seja, percebes? Eu em consulta já cheguei a simular, ok, eu a fazer meio que um roleplay, tipo, olha, isto é o que eu faço depois de ir à casa de banho. E eu acredito que a maioria das pessoas faça isto. E às vezes até fico com vontade no Instagram. Mas tu também na realidade também não sabes. Certo, mas eu lido muito, muito bem com esse desconforto porque não é uma questão minha. Eu às vezes fico com vontade no Instagram porque é uma rede social que nós conseguimos chegar a pessoas do género, fazer estas perguntas para que os meus pacientes tenham a noção de o que é que a norma, porque eu acho que isto é o normal. Porque eu acho que isto é interessante, que é o que é que uma pessoa sem POC fazia? Às vezes eu tenho que me perguntar, que é como é que uma pessoa sem POC se limpa depois de defecar? Como é que uma pessoa sem POC lida com a possibilidade de ter um problema nos dentes? Eu acho que isto é muito interessante, mas sinto às vezes que é difícil acedermos a essa informação, porque ninguém anda para aí a dizer, olha, depois de ir à casa de banho limpo-me desta maneira, ou olha, é assim que eu sei que amo o meu namorado, porque isto acontece todos os dias, àquela hora, percebes? Mas há outra coisa que eu acho que pode ajudar, que é nós somos 8 bilhões de pessoas com 300 mil anos de história e estamos cá todos, sobrevivemos, portanto o que quer que nós façamos está a resultar. Está a resultar. E certamente por exemplo, a cena de ir à casa de banho, 8 bilhões de pessoas fazem-no de maneira diferente. Completamente diferente, sim. E elas estão cá. Certo. Não é? Sim, desconstruir essa catastrofização. Sim, e só em relação a outra, ou quer que seja, será que quantas vezes é que tem que se lavar determinada coisa? Sim. Não é? Ou como é que a não sabemos ser se que haja um procedimento médico em que está escrito, como eles os cirurgiões, não é? Tem que lavar X vezes as mãos, não é? Isso está descrito, e mesmo assim eu duvido que todos o façam dessa maneira. Eu em consulta também desconstruo isto, que é do género. Não vamos lá ser realistas. Sim. Não é? Portanto, há outra coisa que o meu psicólogo disse e que eu já verifiquei em mim e considero que seja verdade, que é quando nós, pessoas que lidam com uma perturbação obsessivo-compulsiva, estamos perante uma situação real, de real perigo ou de incómodo,
agimos de forma integrada Certo. e racional. Porque é quase que como se o nosso cérebro dissesse, não, espera aí, Instinto de sobrevivência. isto é mesmo, tipo, não faças isso. Sem dúvida. Instinto de sobrevivência total. Eu acho que nós atingimos isso, e aqui fazendo um mini relato, eu já tive perturbação do pânico, portanto já tive ataques de pânico. Sim. E tive um problema de saúde há relativamente pouco tempo e eu tive uma sensação física que eu já tinha tido semelhante ou parecida noutros contextos. Em milésimos de segundo eu pensei, será que isto é ansiedade? Ao fim de 2 milésimos de segundo eu percebi que passa-se aqui mais qualquer coisa. Ou seja, este instinto de sobrevivência que no momento nós conseguimos identificar, ok, eu preciso mesmo de pedir ajuda, ver se isto é só ansiedade ou é só... Sem dúvida, nós temos este instinto e foi isso que nos manteve cá, da sobrevivência. E se existir um problema real, vão haver indicadores objetivos, realistas, sem esses, que nós vamos conseguir agir se for necessário. É muito curioso, porque depois... também na perturbação obsessivo-compulsiva aquilo que é um gatilho para uma pessoa não é necessariamente para mim. Isso também explica os comportamentos e os pensamentos obsessivos e tão diferentes. Eu tenho amigos meus que têm comportamentos, têm a perturbação obsessivo-compulsiva, e que me relatam situações de pânico para eles que eu... Isso a mim não super tranquilo. Ao mesmo tempo é muito curioso, por exemplo, eu tenho mesmo os próprios, dentro da mesma classificação de medos, de pensamentos obsessivos, nem todos te geram esse nível de desconforto. Sim, por exemplo, eu tenho medos de contaminação, mas eu pratico artes marciais e todos os dias estou e quando eu digo todos os dias, porque eu treino todos os dias, eu estou em tatamis com sangue. Certo. Às vezes estou a fazer flexões e está uma mancha de sangue à minha frente. Não, está lá não sei quantos dias, deixa-me desconfortável, mas eu penso, mas não vai fazer nada. Certo. É muito curioso ao mesmo tempo, mas se for preciso, já me aconteceu e vejo, para as pessoas perceberem, já me aconteceu eu estar num restaurante de sushi e estar a comer uma peça de sushi e a peça de peixe tinha um raiozinho de sangue e a minha cabeça disse-me, e se isto não é sangue do peixe e do chefe que se cortou? Ok, certo. É irreal. É muito curioso porque eu estou-te a dizer isto e eu não consigo dizer 100% que é irreal. Certo. Esta é que é a cena. Claro, porque lá está, nós não temos 100% de certeza que é ou que não é. O que é que nós fazemos? Nós, de acordo com as probabilidades, é assim que nós vimos a vida, ou pela não é? lógica, não sei. Sim, é isso. Lógica, probabilidade, género. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. E eu acho que esta é uma coisa mesmo importante e que eu digo praticamente em todas as consultas. É possível isso acontecer, sim. É provável. É mais provável ter sido efetivamente do peixe do que propriamente dito do cozinheiro. Ainda assim, e se for, não vou ser só eu que vou comer isto do cozinheiro, mas não sei quantas pessoas vão comer. O que é o pior que pode acontecer? Ou seja, acho que termos todos hepatite. Há tratamento, nós resolvemos, ou seja, é quase como se tirar esta catastrofização que fazemos associados a estes pensamentos. Isto segue uma via, muitos pacientes é o medo de serem presos. Tem muitos pacientes que têm medo de ser presos, lá está, ou seja, e se eu tenho medo às vezes de dar um soco num GNR. Claro, o pensamento mais clássico é eu bater numa força da autoridade, claro, é clássico. Mas é que eu fico mesmo com aquela, eu acho que tenho mesmo vontade de me bater. Às vezes pode ser. Ainda ontem estava a pensar nisso, e se um dia eu passo-me e sou preso porque desanquei num GNR. Certo, lá está. É isso. E gera-me desconforto porque eu acho que é possível eu vir a fazer isto. É possível, pouco provável, possível. Porque lá está, depende de nós. Não é como se o nosso corpo do nada, porque depois os pacientes têm esta ideia, não é? É os comportamentos. E isto lá está, serve em tudo, seja da contaminação, seja dos pensamentos mais agressivos, mais agressivos, e de conteúdo sexual, sim, que às vezes existe conteúdo sexual com animais, com crianças, efetivamente isso é um facto. Existem pessoas que têm... Eu lembro de miúdo ter pensamentos sexuais imagina, eu dormia e às vezes o meu gato metia-se dentro da cama e eu lembro de ser miúdo e acordar a pensar, e se eu fiz alguma coisa ao gato e não me lembro? Se enrabei o meu gato. As pessoas riem-se. Olha, eu tinha um espetáculo. Eu não sei se tu viste esse. O primeiro que tu viste foi este, o Volte Já. Foi o Volte Já, sim.
Eu tinha outra, onde eu falava de comportamentos obsessivos. Não ouvi isso. Opa, e um dos relatos que eu faço é uma história que eu tive com o meu gato, que não vou contar aqui, que eu ainda faço esse texto de vez em quando. Mas, pá, e que eu lembro, quando tive esse pensamento, na altura eu próprio ri-me. Conseguiste? Epá, porque era No tão momento- ridículo, Ok, tão ridículo. boa, isso é ótimo. Percebes? Era tão ridículo, mas eu lembro, agora imagina uma criança. Não tem a maturidade para Não. identificar o que é que se está a passar e isso causa um Eu nível de achava mesmo que sofrimento tinha rabado o meu gato. assustador. Mas ou seja, Mas ele estava tranquilo. esse tipo de pensamentos, lá está, não é o que nós pensamos, e quando nós falamos aqui em coisas catastróficas, efetivamente há pensamentos que são podem ser muito agressivos, etc., mas eles não dizem nada sobre nós. Aquilo que eu faço é que define alguma coisa do meu caráter, da minha personalidade, e eu acho que as pessoas acham muito que lá está, se eu penso isto, então isto tem um significado. Às vezes um pensamento é só um pensamento. E nós estamos a falar desta vasta panóplia de pensamentos, porque certamente há muita gente que está aqui a ouvir que pode ter pensamentos muito, muito estranhos e não os partilha. Porque acha que é o problema dela. Que é um problema delas Sim. e que define a sua personalidade. Certo. Então há um medo do julgamento. E há um Tipo, agora medo vou do dizer julgamento. isto e o que é que as pessoas vão pensar sobre mim. Exato. E se me denunciam ou isso. Por isso é que eu falei muito da questão da homossexualidade e da relação. Porque eu sei que são comportamentos em que uma pessoa, principalmente o da homossexualidade para um homem, Sim. embora eu acredite que aconteça com mulheres, como é óbvio. Certo, em consulta não tive de mulheres, mas já tive de homens. Por acaso não que tive é de aquela mulheres. sensação, e eu não posso contar isto a ninguém, vou ficar guardado com este segredo para sempre. Sim, as pessoas vão pensar, sim, e depois é essa procura constante de lá está, das evidências ou não, de vai a passar eu visto certa roupa, ou coisas tão corriqueiras do dia a dia, lá está, como vestir uma roupa, ter um significado por trás, que é para agradar alguém, ou porque vou estar com alguém, ou seja, isto contamina desde o momento em que a pessoa se levanta e abre os olhos. Há pessoas que estão desde o momento em que se levantam e o final do dia, é muito cansativo. que é aquela ruminação de fazer um check do dia todo, para ter a certeza que não fizemos nada de errado, mais uma vez aquela coisa de má pessoa e de uma possível consequência. E eu acho que isto acompanha de manhã à noite muitos pacientes e é mesmo importante falarmos sobre isto. Eu acho que torna-se um hábito. Sim, tu já não consegues ir dormir sem fazer esse pensamento, sem teres esse check, porque te falta aquela... Sim. Agora aqui uma mensagem que eu gostava de deixar, e porque o meu próximo paciente já está aqui. As nossas conversas, por norma, ficava aqui muito mais tempo. Aqui. Que é algo que eu tive por experiência própria, por ler de casos, que é por muitos anos, meses, por muitas semanas, meses ou anos que vocês tenham um pensamento ou de determinado comportamento obsessivo, ele pode ser resolvido e relativamente rápido. Depende do empenho da pessoa também, como é óbvio, mas pode ser desconstruído. Eu vivi anos com medos de contaminação e passei muito tempo para lavar as mãos. Eu não sei precisar, mas à vontade 1 ano mais. Certo. E no espaço de semanas eu resolvi isto. Certo. Porque também, lá está, era muito visível. Ok. A cena da homossexualidade, eu não sei quanto tempo é que eu andei, 6, 10, 1 ano, whatever, não interessa. Sim. Mas foi resolvido também simplesmente quando eu comecei a aceitar que, não quer saber. Certo. E percebi, olha, afinal, pelo menos para já, não me interessa. Certo. Porque lá está, é um modo de pensar que está enraizado, mas não é a nossa verdade, vá. Sim. Será isto? Sim, ou seja, existe, como todas as perturbações, existe um tratamento. Sim. Não existe uma cura quando nós falamos em cura, porque estamos a falar aqui de uma questão crónica, sim, assim como hipertensão, o que seja. Mas lá está, e atualmente, a nível de evidência científica, quando os sintomas são moderados a graves, a junção da medicação com a terapia cognitiva comportamental, portanto, a exposição e prevenção de resposta, é o que tem mais evidência científica no tratamento, sem dúvida. Sim. E o tratamento passa por psicoeducar o paciente sobre tudo o que ele sente e pensa e o que é e porque é que se mantém este ciclo. Além da psicoeducação, o paciente começar a identificar quando é que faz, porque é que faz, se existem alguns gatilhos, alturas do dia, etc. Uma espécie de um diário de sintomas e depois fazemos uma hierarquia de exposição, ou seja, de acordo com o nível que causa menos dano ao paciente. Sim, até ao outro. Começamos aos pouquinhos, exatamente, a fazer uma exposição e a desconstruir esta questão. Portanto, a parte cognitiva é fundamental para o tratamento de qualquer perturbação mental. Sim. Porque sem dúvida que a
medicação, lá está, é tão importante em casos moderados ou graves como a parte cognitiva, mas é muito este loop de pensamentos que mantém a perturbação. Então, nós temos que atuar nessa questão e existe tratamento, sim, sem dúvida. E é muito importante que as pessoas procurem essa ajuda, porque lá está, eu acho que é muito fácil nós dizermos que temos hipertensão, mas fica difícil dizer, olha, eu tenho perturbação obsessiva compulsiva, porque é por causa daquela coisa meio estranha e escura que ainda existe, do género, isso é só coisas da tua cabeça. Então é mesmo importante. Sim, eu estava no outro dia a partilhar a questão do achar que tínhamos atropelado alguém sem termos atropelado alguém, e eu tinha pessoas do género, mas como é que é possível alguém ter esse pensamento? Ou seja, porque o facto de ser tão óbvio para pessoas que não têm a perturbação, não é? Porque se eu atropelar alguém existe um conjunto de coisas que têm que acontecer. Se calhar essa pessoa tem medo de baratas. Outra coisa, claro, tem uma fobia. Todos nós temos alguma coisa. Baratas já comi. Eu acho que fica muito difícil as pessoas desconstruírem isto e é mesmo importante não ter medo de julgamento e procurar ajuda, porque existem profissionais que foram treinados para conseguir tratar todas as perturbações mentais. E que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem nos está a ouvir sobre este tema? Eu acho que é muito isto, é não ter medo do julgamento e procurar ajuda. E se já procuraram ajuda e não funcionou, procurar a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 20ª. Procurar ajuda muitas vezes porque nós temos de estar a contar a nossa história outra vez, a outra pessoa diferente. Mas é o caminho a fazer. É o caminho. Eu fui para aí ao 4º ou 5º psicólogo. É mesmo o caminho. É não desistir, porque existe uma solução, pode não chegar à primeira nem à segunda, mas ela está lá. E a nossa obrigação é correr atrás para otimizarmos ao máximo a nossa qualidade de vida. E se nós não fizermos por nós, ninguém vai chegar um dia e dizer, olha, eu vou-te ajudar. É mesmo correr atrás e encontrar o profissional certo. Eu sei que é doloroso, eu passei por isso a nível de paciente, mas efetivamente no final vale mesmo a pena. Portanto, acima de tudo, continuar a procurar ajuda se ainda não... Para ter uma vida funcional, pelo menos, porque, assim, os meus pensamentos obsessivos não passaram. Há temas que já não me dizem nada, há outros que deixam-me dizer e depois, de repente, podem voltar. Sim. Muito importante essa questão da remissão. Quando nós falamos em remissão de sintomatologia, nós podemos ir à remissão total, é menos comum, mas uma remissão aqui de cerca de 70-80%. Isto quer dizer o quê? Que a pessoa consegue voltar à sua funcionalidade e normalidade. Sim. Estes 70-80%. Lá está, existem conteúdos que ainda nos geram algum desconforto e uma outra vez nós até podemos ter uma compulsão, mas isto não se compara com estar 5 horas, 2 horas, 3 horas, evitar ir a sítios, evitar criar memórias. Então sim, é importante que às vezes as pessoas pensam, ok, mas já fizemos tratamento e ainda tens certas coisas. Certo, não há uma cura, mas há um tratamento que devolve a qualidade de vida. Ok. Filipa, muito obrigado. Obrigada mais uma vez por esta conversa. Ficávamos aqui mais tempo, mas já vamos com 1h05, portanto já passámos o tempo, já vais pagar mais 5 euros pela consulta. Eu pago ali à entrada. Muito obrigado. Obrigada eu. Quanto a vocês que estão desse lado, muito obrigado também por estarem aí. Já sabem, ativem as notificações, venham, coloquem os vossos gostos, partilhem estas conversas. Partilhem sobretudo, eu diria, esta conversa, porque se calhar identificam aqui amigos, familiares, vocês mesmos, e é importante que esta mensagem de normalização deste tema possa chegar a mais pessoas e venham também aos comentários dizer o que é que acharam. Já sabem, uma à parte, nada a ver com este, quer dizer, também tem a ver. O Volte Já, o meu espetáculo está em cena. Eu estive parado ali no início do ano a fazer uma pausazinha, mas agora volto com uma data de salas. Basta ir em antonioraminhos.pt, estão lá todas as datas e vão surgir mais datas. Portanto, se a vossa localidade não está lá, não se preocupem, porque pode vir a estar, mas se virem que eu vou a uma cidade perto de vocês, também não arrisquem e se puderem vão a essa, porque eu não sei se irei mais tarde à vossa. É um espetáculo sobre o meu medo de morrer, que também está muito associado. Tu já viste? Viste em Beja? Tu viste a estreia logo? Viste em Beja, claro. Fomos a Beja. Valeu a pena? Valeu super. Portanto, malta, é para ir toda a gente a ir ver o espetáculo. É uma psicóloga que está a dizer. Exatamente, faz bem à vossa saúde mental. Porque acho que saímos lá todos do género. Ok, pronto, somos todos iguais. No bom sentido, do género. Temos todas as mesmas dores. Exatamente. Isso é muito bom sentir isso, não é? A partir do momento que tu fazes a partilha que a malta percebe, pá, afinal não sou só eu. Sim, sem dúvida. Muito obrigado, Filipe, mais uma vez, pela tua simpatia e pelo teu conhecimento e quanto a vocês, até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.